vou tentar gravar esse vídeo na medida do possível para tentar explicar um pouquinho melhor sobre a Revolução Francesa. Esse vídeo que vocês acabaram de ver é o hino nacional da França, adotado justamente no período da Revolução Francesa, e é chamado de Marselhesa, porque era a música que os soldados que saíam da cidade de Marseille, na França, no sul da França, cantavam quando iam, lutar contra as forças que queriam derrubar a revolução. Não tem qualidade no meu vídeo porque vocês podem perceber cachorro, moto, palma, tudo acontece aqui atrás, mas eu vou tentar explicar na medida do possível o que nós já vimos, que é o que vai ser cobrado de vocês. Vamos lá. Revolução Francesa. Esse termo vai ter um significado muito importante, porque a Revolução Francesa mudou definitivamente a história da humanidade. Ela foi tão importante que o ano da sua execução, que foi 1789, o ano do início da Revolução Francesa, marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. E por que ela foi tão importante? Porque ela trouxe mudanças que vão varrer a Europa inteira, vai influenciar outras partes do mundo e o nosso país. Como eu já disse para vocês, a Revolução Francesa ela vai influenciar diretamente a independência do Brasil, na medida em que as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade não vão ficar restritas à França, vão sair da França e vão vir até o Brasil e outras partes do mundo, tá? E também vai influenciar diretamente quando Napoleão invade Portugal, o rei de Portugal, Dom João VI, foge de Portugal com a ajuda dos ingleses e vem para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, ele transforma o Brasil, ele traz inúmeras mudanças, porque agora a capital do reino passa a ser o Brasil, e não mais Portugal. Então o Brasil deixa de ser uma colônia e se transforma em capital do reino. E quando ele volta para Portugal em 1821, ele deixa aqui no Brasil o filho dele, que é o Dom Pedro, e vai ser esse mesmo Dom Pedro que no ano seguinte vai proclamar a independência. Então, não só o Brasil, mas os demais países da América do Sul, da América Latina, nesse período, graças à influência da Revolução Francesa, vão conquistar a sua independência de uma forma ou de outra. Mas para entender por que a Revolução Francesa eclodiu, nós precisamos entender como ela começou, ou como era a França antes da Revolução Francesa. Nós estudamos na Revolução Inglesa o seguinte, nas revoluções inglesas. O que foram as revoluções inglesas, sobretudo a última, a Revolução Gloriosa, quando o rei Guilherme III, ou William III, foi obrigado a assinar o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Foi a transferência do poder do rei para o parlamento. E a mesma coisa nós vamos ter aqui na França. Qual que era o antecedente da França? A França é uma monarquia milenar, desde o ano 700 e pouco, os reis estão ali na França, e é uma monarquia absoluta ainda. O poder ainda estava concentrado nas mãos do rei. Em 1789, quem nós temos no trono? Luís XVI, ele mesmo, Luís XVI, que chegou ao poder depois de dois reis que gastaram muito, que dilapidaram, acabaram com todos os recursos que a França tinha e que a França estava à beira da bancarrota, ou seja, à beira da falência generalizada. Os reis Luís XIV e Luís XV, que vieram antes do Luís XVI, eles deixaram dívidas enormes e um problema muito grande que vai estourar no colo do Luís XVI, que além de tudo isso não havia sido preparado como se devia para ser rei. Muito pelo contrário, ele não era destinado ao trono e acabou chegando lá pelo falecimento do seu irmão mais velho, e quando ele assumiu o trono ele não estava preparado e ele tinha um temperamento fraco, ou seja, ele era o menos indicado para assumir o trono naquele momento crítico pelo qual a França atravessava. Crise financeira. Luís XIV, principalmente, gastou muito dinheiro com luxo da corte, construção do Palácio de Versalhes, envolveu-se em guerras mirabolantes pela Europa toda, o que
aumentou ainda mais os problemas financeiros da França. Luís XV vai na mesma toada, ou seja, ele vai gastar muito, e nós temos o problema da divisão estatal, né? É uma sociedade estamental ainda nos modelos da Idade Média. O que é isso? Os três estados, aquilo que eu falei para vocês. Os três estados. O primeiro estado representado pelo clero, ou seja, aqueles membros da igreja, e o primeiro estado dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero eram os cargos mais importantes, que era reservado, obviamente, para aqueles que vinham de uma família mais importante, e o baixo clero, que eram cargos mais baixos dentro da igreja, portanto, para pessoas que não tinham berço nobre, vamos dizer assim. O segundo estado, que era a nobreza, também dividido em alta nobreza, que eram os nobres de famílias mais tradicionais, famílias mais antigas, que os títulos de nobreza vinham desde a fundação, desde que a França havia sido fundada. E a baixa nobreza, que era a nobreza mais recente, alguns nobres que ganharam o título em troca de algum favor pessoal para o rei. O primeiro e o segundo estado juntos somavam 3% apenas da população francesa, mas eram 3% para